Regras matemáticas. Precedência operatória. Ações intraexpressão e ações transigualdade. Talento. Técnica. Ou talento com técnica. 6 pegadas, 5 passos. Professor Dr. Antônio Marcos de Lima Araújo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Produção, AMAN, 2018. Regras. Proposições normativas, prescritivas ou modelos, baseadas em costumes, tradições e convenções que nos guiam para entendimento. Determinações, normas, leis e ordenamentos que, de acordo com as circunstâncias e em conformidade com a razão, indicam o modo adequado, consensual, para avaliar, falar e agir. Regras matemáticas. As regras matemáticas são, apenas, extensões coerentes, justificáveis, de acordo com princípios e axiomas e, por consequência, convenções, pactos. Não existem demonstrações para um acordo, pacto ou convenção. Todas as provas, deduções e demonstrações matemáticas são consequências de extensões convencionadas, portanto válidas somente dentro das convenções, das preliminares, dos princípios e axiomas. Como na língua, convencionado que é suco e laranja, é possível esclarecer o que é, ou não é, um suco de laranja. As regras matemáticas são tão coerentes, entre si, que, por séculos, muitos matemáticos notáveis tiveram pretensão, de demonstrar as regras de sinais. Alterando axiomas da geometria de Euclides foram formuladas novas geometrias, as pangeometrias. As regras matemáticas são tão coerentes, entre si, que a matemática recebe a alcunha de exata. A matemática é, de fato, precisa e rigorosa dentro das convenções adotadas. Regras matemáticas. Precisas e rigorosas, que indiquem, tanto quanto humanamente possível, o modo apropriado, pactuado, consensual para avaliar, falar e agir. Fundamentadas em convenções, princípios, axiomas ou postulados e seus consequentes, corolários e teoremas são justificáveis, mas não demonstráveis. Uma norma prescritiva ou regra, matemática ou não, deve ser, no mínimo, clara, tal que seja facilmente inteligível pelos envolvidos e, sem ambiguidade, completa ou universal, tal que atenda a todos os casos possíveis, eficiente, tal que simplifique e seja isenta de redundâncias. Na matemática, para 3 operandos A, B e C articulados entre si por 2 operações matemáticas distintas, operação 1 e operação 2, na forma A, operação 1, B, operação 2, C. Quais regras determinam qual deve ser realizada em primeiro lugar? A, operação 1, B ou B, operação 2, C. Por quê? Por exemplo, Qual a sequência operatória, para revelar o valor de A? Nas relações A igual a 2 mais 3, menos 4. Inicia com a adição 2 mais 3, ou, com a subtração 3 menos 4. A igual a 2 mais 3 vezes 4. Primeiro a adição, 2 mais 3, ou, a multiplicação 3 vezes 4. A igual a 2 vezes 3 elevado a 4. Inicia com a multiplicação, 2 vezes 3, ou, primeiro a potenciação 3 elevado a 4. faz diferença. Não, para a expressão A igual a 2 mais 3, menos 4, A igual a 1. Sim, para a expressão A igual a 2 mais 3 vezes 4. Iniciando pela adição, A igual a 5 vezes 4, A igual a 20. Ou, iniciando pela multiplicação, A igual a 2, mais 12, A igual a 14. Qual é a sequência correta? Como proceder? Para entendimento, entre as pessoas, é necessário formular alguma regra que defina uma ordem de precedência das ações, como agir para revelar o valor do expresso, regras ou leis de precedência. Regras matemáticas. Preliminares. Princípio da ação sequencial e individual. Se existem várias ações cuja precisão exige foco, como ações lógicas e matemáticas, então é recomendável executar uma única ação de cada vez, com foco.
Exemplo: 2 mais 3, mais 4 é igual a 2 mais 3. Mais 4, igual a 5 mais 4, igual a 9. 2 menos 3, mais 8, menos 5 é igual a 2 mais 8. Menos 3 mais 5, igual a 10, menos 8, igual a 2. Regras matemáticas. Ações. 2 tipos. Ações intraexpressão. Ações transigualdade. Ações intraexpressão, aquelas realizadas no interior de uma expressão para revelar o valor do todo, do expresso. Ações transigualdade, aquelas realizadas para a transferência de objetos de um lado para outro de um indicador de estado, de um comparador, como a igualdade, de uma relação para desencobrir, isolar e revelar o valor no objeto interior, a incógnita. Exemplo: a relação V igual a V0, mais AT, cujo conjunto dos objetos da relação CLR igual a V, V0, A e T, de dimensão igual a 4 e que de acordo com o alvo e acervo requer ações distintas. Para revelar o valor de V. Ações intraexpressão se são conhecidos V0, A e T. O valor de V0. Ações intraexpressão, e, ações transigualdade se são conhecidos V, A e T. O valor de A. Ações intraexpressão, e, ações transigualdade se são conhecidos V, V0 e T. O valor de T. Ações intraexpressão, e, ações transigualdade se são conhecidos V, V0 e A. Ações intraexpressão. Revelando um todo evidenciado. Ações intraexpressão. Ações para determinar o valor de uma expressão. Quando o objeto-alvo, fato está isolado em um lado da igualdade, então a relação é denominada expressão do alvo isolado, e as ações ocorrem do lado oposto ao alvo, no interior da expressão, ações intraexpressão. Princípio da permanência das leis formais. Conforme Hankel, estruturas matemáticas subjacentes devem ser preservadas, tanto quanto possível, na elaboração de novas estruturas mais completas. Princípio da economia matemática. De acordo com Bento de Jesus Caraça, novas definições matemáticas devem ser adequadas às definições anteriores. Operações matemáticas básicas. Das necessidades humanas, da contagem para suas consequentes. Contar. Associar, um a um, elementos de um conjunto com números ordenados. Adicionar. Contar a partir da parte já contada. Multiplicar. Adicionar parcelas iguais. Potenciar. Multiplicar fatores iguais. Operações matemáticas básicas. Multiplicar é caso particular da adição, adicionar iguais. Potenciar é caso particular da multiplicação, multiplicar iguais. Particulares, particularidades admitem regras, e consequências próprias, que não podem ser aplicadas à sua origem. Particulares, particularidades admitem regras e consequências próprias, que não podem ser aplicadas à sua origem. Por exemplo, a soma, A mais B, será um número negativo se, e somente se, o maior, em módulo, for um número negativo. O produto, A vezes B, será um número negativo se um, e somente um, dos fatores for um número negativo. A potência, A elevado a B, será um número negativo se, e somente se, a base A for um número negativo e o expoente B for um número ímpar.
Ações intraexpressão. Regra geral. Genéricos, gerais, não podem, se interporem, invadir ou violar privacidades e particularidades. Assim, é necessário que ações particulares sejam concluídas previamente, antes que seus frutos possam ser associados aos demais. Regra geral. Um genérico, como uma visita, não deve violar e adentrar intempestivamente no quarto de um casal, particular, privado, com propriedades particulares. É conveniente, e necessário, aguardar o casal sair dos seus aposentos. O privado, como o banheiro, privada não é livre ou aberto, mesmo o banheiro é público. Deve-se aguardar a saída. Ações intraexpressão. Casos particulares. Operações apartadas, entre chaves, parênteses, ou colchetes, etc. São particulares da expressão em pauta, particular das particulares, antecedem todas as demais ações. Potenciar é caso particular da multiplicação, multiplicar iguais, deve ser realizada antes da multiplicação. Multiplicar é caso particular da adição, adicionar iguais, deve ser realizada antes da adição. Adicionar, a mais geral de uma expressão, no final. Operações inversas. Foram adequadas e devem ser executadas com a mesma precedência da sua operação direta. Radiciar ou logaritmar, inversas e com mesma precedência da potenciação. Deve ser realizada antes de multiplicações e divisões não apartadas. Dividir, inversa e com mesma precedência da multiplicação. Deve ser realizada antes de adições e subtrações não apartadas. Subtrair, inversa e com mesma precedência da adição. Deve ser realizada no final. Precedência operatória intraexpressão. Sequência. APPMA. Sigla para apartados, potenciações, multiplicações e adições. Primeiro AP, grupo dos apartados, acima, abaixo, dentro. Segundo P, grupo potência, potenciação, raiz e logaritmo não apartados. Terceiro M, grupo multiplicativo, multiplicações e divisões não apartadas. Quarto A, grupo aditivo, adições e subtrações não apartadas. Apartado. Parte em evidente destaque, que só deve ser misturada com todo após dissolvida. Operações abaixo. Operações acima. Operações dentro. Abaixo, no denominador, como em 8 dividido por 7 menos 5. Acima, no numerador, como em 5 menos 1, dividido por 2. No expoente, como em 2 elevado a 3 menos 1. Dentro, de parênteses, chaves, colchetes, como em 2 vezes 5 menos 1. No interior da raiz, como em raiz quadrada de 5 menos 1. Argumento de uma função, como seno de 10 graus, mais 2 vezes 5 graus. No interior da integral, como 5 mais, integral de x mais 1, entre 2 e 3. No interior da derivada, como 5 mais, derivada de x mais 1, em relação a x. Precedência operatória intraexpressão. Exemplo. Para determinar o valor de uma expressão. U igual a 5 menos 3 vezes 3 mais 1, mais 5 menos 1, dividido por 7 menos 5, mais 2 vezes 3 elevado a 5 menos 3, menos 4. AP, apartados, dentro dos parênteses, 3 mais 1. No numerador, 5 menos 1.
No denominador, 7 menos 5. No expoente, 5 menos 3. U igual a 5 menos 3 vezes 4. Mais 4 dividido por 2. Mais 2 vezes 3 elevado a 2. Menos 4. P. Potenciação 3 elevado a 2. U igual a 5 menos 3 vezes 4. Mais 4 dividido por 2. Mais 2 vezes 9. Menos 4. M. Multiplicações e divisões. 3 vezes 4. 4 dividido por 2. 2 vezes 9. U igual a 5 menos 12. Mais 2. Mais 18. Menos 4. A. Adições e subtrações. 5 menos 12. Mais 2. Mais 18. Menos 4. U igual a 25 menos 16. U igual a 9. Ações transigualdade. Revelando parte encoberta. Ações transigualdade. Ações para revelar o valor no objeto no interior de uma expressão. Quando o objeto-alvo, fato, está em ambos os lados da igualdade ou está envolvida com, ou encoberta por, outros objetos, coisas, então a relação é denominada equação e o objeto-alvo é denominado incógnita, não conhecida, encoberta. Neste caso, para desencobrir a incógnita são necessárias ações tanto no interior das expressões, ações intra-expressão, quanto transferências em torno da igualdade, ações transigualdade. Desencobrir a incógnita de uma equação. Ações transigualdade. Princípio da igualdade. De acordo com Leibniz, a igualdade é a relação entre dois termos, em que um pode substituir o outro, sem mudar o valor do contexto. Ações transigualdade. Propriedades da igualdade. Reflexiva. Todo objeto é igual a si próprio. A igual a A. Simetria. Para quaisquer objetos. A igual a B é equivalente a B igual a A. Transitiva. Iguais a um terceiro são iguais entre si. A igual a B, e B igual a C. Então, por equivalência, A igual a C. Substitutiva. Ações iguais sobre iguais resultam em iguais. Se A igual a B, então, por implicação, f de A igual a f de B. Atenção, f de A igual a f de B não implica que A seja igual a B. Notação. Ações iguais sobre ambos os lados da igualdade serão, neste e nos demais vídeos, expressos na forma operação operando entre chaves angulares. Por exemplo, para A igual a B mais C, entre chaves angulares, para expressar adicionar C nos dois lados da igualdade, implica em A mais C, igual a B mais C. Para A igual a B menos C, entre chaves angulares, para expressar subtrair C nos dois lados da igualdade, implica em A menos C, igual a B menos C. Para A igual a B vezes C, entre chaves angulares, para expressar multiplicar por C os dois lados da igualdade, implica em A vezes C, igual a B vezes C. Para A igual a B dividir C, entre chaves angulares para expressar dividir por C os dois lados da igualdade, implica em A dividido por C, igual a B dividido por C. por exemplo, para revelar o nas relações. U mais V igual a T menos V, entre chaves angulares, resulta em U mais V, menos V igual a T menos V. Simplificando. U igual a T menos V. o que soma passa subtraindo. Passa de um lado para um outro da igualdade com sua operação inversa, uma ação em torno da igualdade, transigualdade. U menos V igual a T mais V, entre chaves angulares, resulta em U menos V, mais V igual a T mais V. Simplificando. U igual a T mais V. O que subtrai passa somando.
Passa de um lado para um outro da igualdade com sua operação inversa, uma ação em torno da igualdade, transigualdade. U vezes V igual a T. Dividir por V, entre chaves angulares, resulta em U vezes V, dividido por V igual a T dividido por V. Simplificando. U igual a T dividido por V. O que multiplica passa dividindo. Passa de um lado para um outro da igualdade com sua operação inversa, uma ação em torno da igualdade, transigualdade. U dividido por V igual a T. Multiplicar por V, entre chaves angulares, resulta em U dividido por V, vezes V igual a T vezes V. Simplificando. U igual a T vezes V. O que divide passa multiplicando. Passa de um lado para um outro da igualdade com sua operação inversa, uma ação em torno da igualdade, transigualdade. Ações transigualdade. Regra geral. Não existe regra geral para ações transigualdade. Ações transigualdade. Recomendações. PD. Inicialmente, executar todas as operações numéricas pendentes, em cada um dos lados da igualdade, na sequência APPMA. AMPAP, em sequência, transferir todos os termos com o alvo, incógnita, para um lado da igualdade e todos os termos numéricos para o outro lado, e para minimizar ações desnecessárias, ineficientes, tal que tanto quanto possível cada ação não afete os operandos das demais operações, na sequência contrária empregada para ações intraexpressões. Recomendações. Para minimizar ações desnecessárias e ineficientes. Exemplo. Para revelar uma equação 2 vezes 1 menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes 7 igual a 5 vezes 5, mais 4. PD. 3 vezes 7, 5 vezes 5, mais 4. Resulta em 2 vezes 1 menos 5 ao quadrado, mais 21 igual a 29. A, mais 21. Menos 21 entre chaves angulares. Resulta em 2 vezes 1 menos 5 ao quadrado, mais 21, menos 21 igual a 29, menos 21, igual a 8. M, 2 vezes. Entre chaves angulares, divide por 2. Resulta em 2 vezes 1 menos 5 ao quadrado, dividido por 2 igual a 8 dividido por 2, igual a 4. P, elevado ao quadrado. Entre chaves angulares, mais e menos, raiz quadrada. Resulta em raiz quadrada de 1 menos 5 ao quadrado igual a mais e menos raiz quadrada de 4, igual a mais e menos 2. AP, menos 5. Entre chaves angulares, mais 5. Resulta em 1 menos 5, mais 5 igual a mais e menos 2, igual a 13 e 7. Observar que a sequência PD, A, M, P, AP, embora não seja a única possível, é, em geral, a que minimiza a quantidade e a complexidade das ações.